Quando meu tio me enviou aquele vídeo, senti meu mundo girar em seu próprio eixo. Lá estavam eles, meus pais e meu irmão, Rodrigo, sentados ao redor da velha mesa da cozinha em Campinas, falando sobre mim como se eu fosse apenas um fardo. O sol forte de São Paulo entrava pelas janelas, lançando um brilho quente que parecia zombar da frieza das palavras que estavam sendo ditas. Meu nome é Carolina e, minha mãe afirmou, com desprezo na voz, que eu só ajudava porque devia isso a eles. Depois de tudo que fizeram por mim, pagar a hipoteca era o mínimo que eu poderia fazer. Rodrigo concordou, rindo, dizendo que eu agia como se estivesse fazendo um grande favor. O pior foi ver meu pai apenas assentindo em silêncio, o mesmo homem que um dia me ensinou a andar de bicicleta e me ajudava com as lições de matemática, agora permitindo que falassem de mim daquela maneira. O vídeo tremia, claramente gravado sem que eles soubessem, mas as palavras vinham nítidas. Assisti 3 vezes, cada repetição me enchendo com uma mistura estranha de anestesia e clareza. Nos últimos 4 anos, eu havia feito pagamentos substanciais na hipoteca da casa deles por meio da minha empresa, Visão Investimentos. Eles achavam que estavam lidando com um banco, nunca se preocupando em ler as entrelinhas do contrato que minha assessora financeira ajudou a redigir. Todo mês eles pagavam sua pequena parte, enquanto eu cobria a maior parte, sem que soubessem. E mesmo assim, reclamavam da minha ajuda mínima. A mensagem do meu tio veio logo depois. Ele disse que eu precisava ver aquilo, que não podia mais ficar em silêncio, pois essa conversa se repetia há meses. Fiquei ali, sentada no meu escritório, encarando as planilhas que detalhavam cada pagamento feito. Os números não mentiam, mais de R$1 milhão investidos para manter aquele teto sobre suas cabeças. Minhas mãos deveriam estar tremendo de raiva, mas estavam firmes enquanto eu abria o contrato de hipoteca. Um pequeno sorriso surgiu ao me lembrar da cláusula de opção de compra que minha assessora insistiu em incluir. Só por precaução, ela dissera. Olhando para trás, me pergunto se ela já previa que algo assim poderia acontecer. O próximo pagamento vencia em 2 semanas. Pela primeira vez, eu sabia exatamente o que fazer. Enviei uma mensagem simples para meu tio. Obrigada por me mostrar a verdade. Não se preocupe, eles nunca saberão que veio de você. Mas as coisas estão prestes a mudar. Sempre fui o para-raios da família, embora nunca admitissem isso. 4 anos atrás, quando o mercado imobiliário despencou e estavam prestes a perder a casa, fui eu quem interveio. Eu tinha 27 anos, já bem-sucedida como gerente de desenvolvimento de software, uma carreira que minha família jamais apoiou. Queriam que eu assumisse os negócios falidos do meu pai, pois, segundo minha mãe, tecnologia não era profissão para mulher. Rodrigo, por outro lado, era tratado como o gênio dos negócios, mesmo tendo levado a empresa familiar à beira da falência em apenas 2 anos. Quando precisaram de ajuda, minha assessora sugeriu uma solução: criar uma empresa, comprar a casa por meio dela e deixá-los pensar que ainda estavam lidando com um banco. Assim, eu poderia ajudá-los sem ferir o orgulho deles. Parecia perfeito na época. A empresa Visão Investimento se tornou a credora da hipoteca, e eu continuei a complementar os pagamentos sem que soubessem. Mantiveram sua dignidade, e eu mantive a estabilidade da família. Meu tio foi o único a saber da verdade, tendo ouvido uma conversa entre mim e minha assessora em um encontro de família. Ele sempre me alertou que minha bondade era desperdiçada com eles, mas eu os defendi. São minha família, eu dizia. Mas, assistindo aquele vídeo pela 4ª vez, percebi o quanto estava enganada. Os dias seguintes trouxeram ainda mais revelações. Meu tio me enviou capturas de tela de um grupo de mensagens do qual fui excluída. Criado 6 meses antes, era intitulado Finanças da Família. Cada mensagem era uma facada. Rodrigo se queixava de que eu achava que era especial com esse emprego de tecnologia, enquanto minha mãe falava que deveriam pedir mais dinheiro, pois eu não tinha filhos e não precisava de tanto. Eu abri os registros financeiros. Em 4 anos, havia pago mais de R$1 milhão na hipoteca, enquanto eles tinham contribuído com menos de 200 mil. Então, recebi um convite para um jantar de domingo. Sabia exatamente qual seria o assunto: um pedido de mais dinheiro, regado à manipulação emocional.
Respirei fundo e liguei para minha assessora. Perguntei sobre minhas opções com a cláusula de compra. Se eles atrasarem um pagamento, você pode assumir a propriedade imediatamente, ela respondeu. Eles se tornariam inquilinos com aluguel mensal. Se não pagarem, a lei de despejo se aplicaria. Ela hesitou antes de perguntar se eu realmente queria seguir esse caminho. Pensei em cada humilhação, em cada vez que fizeram pouco caso da minha carreira, em cada insulto escondido sob disfarce de preocupação. Sim, eu queria. Fui ao jantar e os deixei montar sua cena. Minha mãe me serviu a lasanha que sabia ser minha favorita, e então começou a ladainha. O negócio do meu pai estava passando por dificuldades, a hipoteca era um peso, e eu, como filha bem-sucedida, deveria ajudar mais. Só mais 2.000 por mês. Não era nada, considerando o que eu ganhava. Assenti e disse que pensaria. A verdade era que eu já tinha decidido. Eles não sabiam que em poucos dias receberiam uma notificação do banco informando que estavam inadimplentes e que a Visão Investimentos tomaria posse da casa. 2 dias antes do vencimento, minha mãe ligou, aflita, dizendo que o pagamento não havia sido processado. Respondi calmamente. Na verdade, Visão Investimentos não é um banco, é uma empresa. Minha empresa. E a casa agora é minha. O silêncio foi ensurdecedor. Eles tentaram gritar, me chamar de ingrata. Meu pai exigiu explicações. Mas eu apenas sugere que lessem o contrato. A partir daquele dia, eram inquilinos. E, caso não pagassem o aluguel, seriam despejados. Nos dias seguintes, parentes e amigos me atacaram, dizendo que família deve perdoar família. Mas eu não devia mais nada a eles. 3 meses depois, a casa estava vazia. Eles foram obrigados a se mudar para um apartamento menor. Rodrigo tentou arruinar minha carreira com falsas denúncias, mas eu já tinha tomado precauções. No fim, ele perdeu sua própria licença profissional. Minha mãe deixou uma última mensagem chorosa, perguntando como pude fazer isso com a família. Mas a resposta era simples. Eles me mostraram o que família significava para eles. E pela primeira vez, eu acreditei. Caminhei pela casa vazia, sentindo a ironia do momento. A mesma cozinha onde conspiraram contra mim agora estava silenciosa. Decidi vender o imóvel e usar o dinheiro para criar uma fundação que ajudaria vítimas de abuso financeiro. No fim, algo bom sairia disso. Recebi uma última mensagem da minha assessora. Eles assinaram os papéis. Acabou. Sorri, olhando para o espaço vazio. Passei anos acreditando que família vinha primeiro. Mas nunca me disseram qual família. E pela primeira vez, eu escolhi a mim mesma. E essa é a minha história costumeira. Qual a sua? Escreva nos comentários. Escute a história de uma garota que descobre que sofreu um golpe de seu pai, que roubou todas as suas economias. Clique no link ao lado. Muito obrigada por me ouvir. Até a próxima!